Isso aí, torcida do Mengão, bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês as últimas informações do Flamengo. Pessoal, o Mengão entra em campo contra o Bahia de Rogério Ceni no sábado. Se não é inscrito no canal, torcedor flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, pessoal, bora pro conteúdo. 6,1%. Contra o Flamengo, 15 jogos, 15 derrotas. Não ganhou nem empatou nenhum. Que fase, hein? Tem que tentar quebrar esse tabu amanhã, hein? Porque ele não conseguiu um ponto em 15 jogos contra o Flamengo, onde ele foi campeão brasileiro. 0%. Contra o Fortaleza, 8 jogos, ganhou 3, empatou 3 e perdeu 2, 50%. Não inclui Cruzeiro, apenas 8 jogos no comando. Mas contra o Flamengo e pelo Bahia... A vitória não veio por pouco. A vitória não veio. Mais do que competiu. Teve o desempenho. Chegou a fazer jogo contra o Flamengo com mais posse de bola no Rio, por esse time do Bahia. Eu estou curioso para ver essas duas escalações amanhã. Com essa questão de calendário, você olhar a escalação sai geralmente 1 hora antes dos jogos, né? É sempre uma decepção. Você sempre olha e fala assim, puxa, que chato. Um jogo sem os principais jogadores, um jogo... Mas o Flamengo prioriza o brasileiro. Então, mas você poderá continuar priorizando? O Flamengo prioriza o brasileiro. Correndo esse risco que corre na Libertadores? Falado pelo Boto. O Flamengo prioriza o Campeonato Brasileiro. Prioriza, mas agora, faltando 2 rodadas, com o risco de ficar fora do mata-mata da Libertadores, será que ele vai continuar? É um ponto. Nessa rodada? Nessa semana, eu acho que... Mas ou você prioriza ou você prioriza. Você não tem... Vou priorizar, mas... Primeiro que essa... Mas talvez seja isso, ó. Eu vou priorizar... De vez em quando só. Vou priorizar Depende da semana. Contando que a fase de grupo seja uma maravilha. Já que não Eu vou priorizar, mas vocês têm que me ajudar. É outra declaração dessas que você pode evitar, né? Exatamente. Deixar Porque tão claro se você, assim. por acaso, precisa... entende que é um momento de poupar alguns jogadores, você não vai sustentar. Você já não está mais declaração. priorizando. Perde a sustentação do que você falou lá atrás. É muito difícil, mas o Flamengo tem feito pontualmente, em algumas posições, onde isso é possível, um certo rodízio. Na zaga, hora joga o Léo Ortiz, hora joga o Danilo. Na lateral esquerda, cada dia joga um. Ali na ponta esquerda, então, o rodízio é gigantesco. Cebolinha vira e mexe, machuca. Daqui a pouco joga o Michael, daqui a pouco joga o Bruno Henrique por ali. Né? Ou o Luiz Araújo entra de um lado, do outro. O Pedro ainda não jogou 90 minutos, sabe? Continua no processo de ir ganhando minutagem a cada partida. Então, tem saído no segundo tempo, para não forçar demais. Então, ora o Bruno Henrique, ora o Juninho entra como o jogador de referência. Para o Arrascaeta, que não tem muita substituição dentro do elenco do Flamengo. Tem um detalhe para o Flamengo. Tem um detalhe que é diferente até para os dois. O jogo é amanhã, sábado. Amanhã à noite. Flamengo e Bahia, Maracanã. O Flamengo só vai jogar depois na quinta-feira. Ele tem um dia mais de descanso. Joga sábado e joga quinta. O Bahia joga quarta. O Bahia um dia menos. Com viagem. Com viagem para Colômbia. O Bahia tem que priorizar mesmo. Não tem outra, Priorizar o quê? outra saída. Tem que priorizar a Libertadores. Ah, tá. Isso é claro. Os rodízios do Flamengo são bons rodízios. Sabe aqueles rodízios que o garçom fala para você assim, picanha ou maminha? É o rodízio tudo junto. Pelo amor de Deus. É mignon. É o de pizza, o de carne e de sushi. Tá tudo à disposição. Agora, dentro dessa história toda, me parece que fome agora, professor. o Plata não vai poder rancor. jogar. O Plata está suspenso. Já é 1 a menos, né? Para o Felipe Luiz trabalhar. Mas aí no ranking da prioridade, eu acho que o Bahia está mais a perigo, né? Mas no Flamengo são rodízios, até então, sempre justificados pelo Felipe Luiz como opção técnica. Sim. Né? Ele explicou por que ele foi de Danilo e não foi de Ortiz agora, pela Libertadores. Então, ao contrário do que o Palmeiras pode se dar o luxo de tirar uma peça ou outra para o descanso... Mas a opção técnica vem somada a um descanso. Sim, sim. É menos mal que teu adversário, em geral, tem os mesmos problemas que você, né? Aqui tá todo mundo na mesma. É melhor do que pegar um adversário Quase todo mundo na mesma, ainda sem ter que eventualmente privilégios. viesse com força total. Né? Aí somos todos iguais nessa noite. E muitas vezes os clubes pensam assim, as comissões técnicas, enfim.
tá priorizando o brasileiro, tal, o foco é maior. Só que aí o que eles pensam? Mas ainda tem trocentas rodadas para recuperar depois, se tropeçar nesse. A ilusão. O da Libertadores, se você tropeça agora, você fica fora, talvez. Não, se você for pensar assim, fase de grupos tranquila à parte, você vai sempre priorizar Copas. Porque as Copas são a tua necessidade. Elas te cobram um período mais e curto. mata-mata. Eu nunca priorizaria, se eu tivesse essa responsabilidade, primeiro que eu não viria a público falar qual é a minha prioridade. Eu acho que é uma cumbuca que eu não preciso botar a mão antes. Né? E eu sempre priorizaria de acordo com a planilhinha da semana. Qual é o meu adversário, qual é a logística, qual é a condição física de determinados jogadores. Minha planilhinha que diria, não a competição. Né? É que no caso do Flamengo, ele ainda tem que dar respostas pegando os 2 últimos jogos, né? Em que ele perde para o Cruzeiro e que ele empata em Libertadores. O Bahia tem uma derrota. Do Flamengo na temporada. Exatamente. O Bahia do Felipe tem uma Luiz derrota, enquanto técnico. Mas ainda conseguiu resultados pressionado. muito legais no Campeonato Brasileiro. O Bahia emendou uma sequência muito positiva no Brasileiro. Não tem que, assim, né, não tem tanta coisa para explicar para a torcida. O Flamengo agora começa a precisar de mais explicações. Então, talvez é um jogo em que seja o momento de colocar os panos quentes ali e falar, não, a gente sabe que tem que corrigir aqui, tem que corrigir ali, vai dar tudo certo, enfim. O Bahia não vinha tomando gols. Não é nem questão de resultado, nem gols o Bahia vinha tomando até esses 3-1 do Nacional. Então, são situações... Eu estou olhando aqui, ó. Depois que levou aquele 3-0 do Cruzeiro, que o Bahia nesse jogo não viu a bola... Não tomou mais. Ele tem 3 vitórias seguidas no Brasileiro. Ele ganhou do Ceará em casa, aí ganhou do Palmeiras fora... Isso. E na última rodada ganhou de novo do Botafogo, né? O Bahia é um belo time de futebol. 3 vitórias seguidas no Brasileiro. É um belo time de futebol. É que ele errou nesse jogo com o Nacional. Foi um vacilo, né? Errou. Um vacilo muito Depois grande. O Rogério pontuou isso na coletiva, falando que o time dele, depois que fez o gol, é que começou a errar. É isso. De posse da vantagem no placar, ele deu o espaço, deu a possibilidade do contra-ataque. Jogar... Começou a falhar Um gol de bola aérea e depois só contra-ataque, né? Do Nacional, não foi isso? Sim, nenhum gol de bola aérea em que o escanteio se originou de um contra-ataque. Era um contra-ataque até que não era promissor, uma bola lá pela ponta. Aí o Jean Lucas chega e dá um bico para matar a jogada, ela vai para escanteio. E é uma falha clara de posicionamento defensivo na bola parada. Permitiu o empate e aí o Nacional, opa, dá, hein? Olha que dá. E o Bahia continuou jogando com... dos seus 11 jogadores, 8 quase que dentro da área do Nacional. Porque queria a vitória a qualquer custo e tal. E tomou um baile de contra-ataque. O Nacional deitou e rolou no contra-ataque e saiu com uma vitória. É isso aí, torcida do Mengão. E bora aqui para mais uma notícia, pessoal. Flamengo prepara a reformulação no ataque para depois do Mundial. 4 jogadores do setor ofensivo podem deixar o rubro-negro. O departamento de futebol do Flamengo deseja melhorar seu elenco para a sequência da temporada e o setor ofensivo está entre as prioridades. Além de Luiz Araújo e Matheus Gonçalves, Michael e Everton Cebolinha também podem deixar o clube na próxima temporada de janela. Na próxima janela de transferências, a reformulação no ataque faz parte do planejamento do Flamengo. Oportunidade de mercado e desejo dos atletas, no caso de Luiz Araújo e Matheus Gonçalves, o Flamengo se vê em situação confortável diante do interesse do Cruzeiro na dupla. O garoto do Ninho também tem sondagens de outros clubes da Série A, como informou reportagem. Cebolinha também pode deixar o Flamengo rumo a um clube brasileiro. O atacante comentou que gostaria de retornar ao Grêmio após vitória rubro-negra em Porto Alegre. Não houve qualquer tipo de movimentação oficial até o momento. Para Michael, a adaptação não foi a esperada em seu retorno à Gávea e inclusive ele pediu para deixar o Flamengo, que não fará esforços para segurar o jogador em caso de propostas. Essa informação foi publicada primeiro pelo GE e confirmada pela CNN Sports. Deixar ir para contratar, é isso que José Boto, o departamento de scout do Flamengo, tem em mente. Entre prioridades estão camisa 10 com características semelhantes à de Arrascaeta, a fim de substituir o uruguaio
quando necessário, e um atacante de lado de campo que jogue bem em campo reduzido e drible em espaço curto. É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.